Oi, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de egípcio avançado. A gente vai tratar hoje das formas infinitivas, e eu já passo a palavra para o Ronaldo. Então, já estamos agora chegando na reta final, né? Vamos, com essa aula, cumprir 2/3 do curso. A lição sobre infinitivos é uma lição bem interessante porque vai trazer muita referência ao particípio, é uma forma infinita também, com uma carga nominalizada muito importante, muito relevante. Vocês vão ver muitos paralelos com a lição sobre os infinitivos e os particípios, tá bem? Bom, essa é a nossa aula número 10, infinitivo. Para quem estiver seguindo com auxílio da gramática impressa, estamos entre as páginas 543 e 569. Bom, o infinitivo é uma forma infinita. A língua egípcia possui duas formas infinitas, que é o particípio e o infinitivo, e eles têm alguns paralelos, vocês vão reconhecer muitos pontos comuns ali entre essas lições, infinitivo e particípio. Primeira coisa, né, o infinitivo, como é uma forma infinita, não é conjugada, logo não expressa o sujeito verbal. O conteúdo do infinitivo é nominalizado. Ele normalmente é tratado como um substantivo, embora haja casos também em que ele é tratado como verbo. Substantivo verbal é o chamado nome da ação. É o substantivo baseado na ação coberta pelo verbo no infinitivo. Em algumas gramáticas, em algumas obras mais antigas, isso é tratado em latim como nomen actionis, tá bem? Então, normalmente há um conteúdo verbal e um conteúdo nominal. É o contexto que vai nos fazer perceber qual é a melhor opção, mas sempre temos a rigor duas possibilidades de traduzir o infinitivo. O contexto vai determinar a voz, o tempo e o aspecto do verbo se nós tratarmos o infinitivo como uma forma verbal. Bem, existe uma diferença básica entre o infinitivo egípcio e o infinitivo da língua portuguesa, né? Em português, o radical verbal, no seu estado bruto, né, é simplesmente o nosso infinitivo. Falar, ouvir, dizer. Isso é infinitivo. Em egípcio, há uma terminação. O radical verbal sofre transformações, tá bem? Então, normalmente, há uma terminação T nos verbos de terceira consoante fraca, nos verbos causativos de duas consoantes e, às vezes, ocorre essa terminação T em verbos de quatro consoantes fracas ou em causativos de terceira fraca, tá bem? Então, nós temos o radical verbal, que é meri, e nós temos o infinitivo do verbo meri, que é merit. Isso não tem relação nenhuma com gênero, tá bem? É um sufixo verbal, não é de gênero, não é uma terminação de gênero. Então, merit, como infinitivo, é traduzido como o nome da ação, ato de amar. É o amar. Causativo, né? O ato de estabelecer. Meshet, que é odiar. O infinitivo é o ato de odiar. O ato de sentar-se. O ato de causar o nascimento ou fazer um parto. O ato de navegar. Tá bem? O nome da ação seria o amar, né? O estabelecer, o odiar, o sentar-se, o causar o nascimento, o navegar. Seria uma maneira fácil de transformar o conteúdo verbal em um conteúdo nominal, em um substantivo. Há casos especiais de radicais verbais no infinitivo, são esses verbos aqui. O verbo ir e iu são o ato de vir. O verbo ini, que também é um verbo anômalo, passa para init, o ato de buscar ou de trazer. Nós não temos um radical para ma, ver. Ele se apresenta como infinitivo nessas formas, ma com geminação, e ma-en, como se fosse um sejam nf. Também?
Então isso é uma ambiguidade que vocês vão ter que testar empiricamente. Se aparecer ma, é um CGMF perfectivo, ou é um CGMF imperfectivo, ou ele está desprovido de um sujeito verbal, então ele pode ser um caso de infinitivo. Shem passa para shemet, o ato de ir. Du é o verbo situar, derivado de ud, situar, e no infinitivo, du é tratado como o ato de situar, o ato de colocar. Então, du é o infinitivo e ud é a forma do radical verbal. É uma transformação na estrutura do próprio radical. Então, vamos aqui tomar esse exemplo, o sujeito no infinitivo. Temos aqui, nesse exemplo, ações descritas no infinitivo, e essas ações possuem um sujeito, um agente responsável pelas ações, né? Uma vez que o verbo no infinitivo não tem uma conjugação para apresentar um sujeito verbal, nós temos aqui um exemplo onde a partícula in introduz o agente nominal, né? O sujeito. Então, quando o agente nominal for igual ao sujeito, sempre vai aparecer a partícula in. Essa é a regra, tá bem? Por exemplo, temos aqui, nesse exemplo, a partícula in introduzindo o sujeito, ou seja, o que vem a seguir a partícula é o nosso agente sujeito. E aqui na frente, duas formas verbais no infinitivo. Temos aqui, primeira forma verbal no infinitivo, hemset, o ato de estar sentado. Depois, emsek, que é o objeto direto. Perdão, objeto indireto. No pavilhão. O ato de estar sentado no pavilhão. Segunda ação descrita pelo infinitivo, ma, que é o verbo olhar, observar, admirar, ver. Então, ma, e aí vem o objeto direto, sekut f. O que a pessoa está observando ou admirando? Os seus campos. Então, nesse conteúdo aqui, até chegar na partícula in, nós temos duas ações. O ato de estar sentado no pavilhão e o ato de admirar os seus campos, as suas propriedades, digamos assim, né, a sua terra. Quem realiza isso? Né? In é a chave para a identificação do agente dessas ações. Então, o estar sentado no pavilhão e o admirar dos seus campos pelo, né, in, quem é? O astrônomo de Amon, o Osíris, escriba Nakhet. Tá bem? Então, esse agente é a pessoa que está realizando o quê? A ação de estar sentado no pavilhão, admirando seus campos. Então, vamos transformar essa frase, vamos encontrar uma versão mais definitiva, né, mais aperfeiçoada, empregando o infinitivo como um elemento nominal. Então, o estar sentado no pavilhão vira o repouso no pavilhão. O admirar dos seus campos vira a contemplação dos seus campos. Vocês poderiam, por exemplo, encontrar outros sinônimos para isso. Então, o repouso no pavilhão e a contemplação dos seus campos pelo ou por parte do astrônomo de Amon, o Osíris, o escriba Nakhet. São essas ações. E essa é a introdução do agente. Tá bem? No final dessa aula, nós ainda voltamos a esse exemplo aqui, para darmos uma outra possibilidade de leitura, agora já exercendo um conteúdo verbal. Tá bem? Então, a título de comparação, vocês podem cruzar essas traduções e depois verificar as regras que estão sendo aplicadas aqui. O infinitivo pode receber um agente pronominal, né? Ou é um pronome sufixal ou é um pronome independente. Aqui nós temos um pronome sufixal. Peret f. Peret f é o partir, o ato de partir dele. Isso é tratado de maneira nominalizada, a sua partida, ou a partida dele. Infinitivo mais agente nominal, peret sem, partida do sacerdote Sem. Né? Literalmente, o partir do sacerdote Sem.
E aí nós trabalhamos isso para a partida do sacerdote, sendo em cima um sujeito pronominal, sufixo, e embaixo um sujeito nominal. No genitivo direto, nós encontramos o infinitivo e um objeto paciente, nominal. Então nós temos aqui um exemplo, nosso infinitivo, eu, partícula, né? Ma-en-ni. Essa é a nossa oração principal aqui dessa estrutura, né? Eu vi, eu assisti, eu supervisionei, eu observei. O quê? Então vem o nosso objeto. O que ele observou? Shad, que significa o limpar. O ato de limpar. O limpar, heret, net, remef. O limpar do túmulo da sua majestade. Então, o limpar do túmulo é trabalhado e se transforma em a limpeza do túmulo. Então, eu vi a limpeza do túmulo de sua majestade. Nós temos aqui um outro exemplo. Temos o infinitivo mais um objeto pronominal, né, que é o paciente. Redit mais o K. O teu ato de conceder. A mim, ni, nesit K. Né, o reino teu. Então, o teu conceder é redit K. O ato de conceder feito por ti. Né? O teu ato de conceder, o teu ato de entregar, doar, transmitir aqui na nossa tradução final. Então, o teu conceder a mim do teu reino, a transmissão do teu reino para mim, a sucessão do teu reino para mim. Em algumas ocasiões, nós vamos encontrar o pronome set na frase. Então, ele, sempre que estiver presente, exercerá a função de objeto do infinitivo. Então, nós temos aqui jed, diz, o dizer, enek, para ti, set, disso. Ou isso foi dito para ti, ou dizê-lo para ti. Uma outra forma. Redit. E assim, né, o enim, e assim, remef, a sua majestade. Her mais redit é uma construção pseudo-verbal, nós veremos isso já já. Ela deu eles, ou deu-os, para mim, ni, para meus escravos, meus servos. E assim a sua majestade os entregou para mim como escravos. Aqui o set, se vocês se lembram bem, é um pronome que pode significar tanto um singular como um plural. Como eu traduzo isso como um plural? Onde está a minha dica? Está aqui em hemi, meus servos, porque eu tenho um plural. Eles foram entregues como servos. Tá bem? Então, o set é o nosso objeto. Emprego nominal do infinitivo. Então, às vezes nós vamos ter o infinitivo como sujeito da frase. Temos aqui. Nejem en. Era agradável. Era agradável e depois para ele. Nef. Era agradável para ele. Ket é o retornar lá. Ou o retornar, em português, né? Para lá. Então, nós retrabalhamos a frase. Retornar para lá era agradável para ele. Ou o retorno para lá era-lhe agradável. Então, o sujeito da frase é o ato de retornar lá ou para lá. É o sujeito da frase. O infinitivo também pode ser o objeto de um genitivo direto. Então, por exemplo, temos aqui o nosso infinitivo. Heru, dia.
de quê? Set, TK. Acender candeia. Acender candeia em templo. O dia pertencente ao quê? Acender candeia no templo. Bem, tá aqui no objeto direto. O dia de acender a candeia no templo. Set é esse verbo que significa acender. Como complemento de um objeto direto. Então, nós temos aqui o nosso infinitivo, shejit, que é o ato de ler. O ato de ler o quê? Saco, esclarecimentos. In é a nossa partícula que introduz o agente da ação. Então, nós temos aqui o ato de ler esclarecimentos. Quem realiza essa ação? O sacerdote leitor, o Kerihebt. Tá bem? Então, o ler dos esclarecimentos pelo sacerdote leitor, a leitura de esclarecimentos pelo sacerdote leitor. Em frases não verbais, como complemento de objeto direto, eis aqui o nosso infinitivo. Novamente, aparece uma frase utilizando a negação verbal. Nós veremos isso na nossa última lição teórica. Temos aqui um verbo negativo, o verbo chem, que é não fazer algo. E aí o verbo redi como um complemento negativo. Não fazer o quê? Permitir. Né? Não permitir. E em seguida, ao não permitir, nós temos um pu. Né? Então traduzimos, isso é pu. Isso é o não permitir. O não permitir de quê? Aí entra a segunda parte da frase, o que vem depois do pu. When to eat. Alguém come a cevada. Não permitir que alguém coma a cevada. Ou então, isso é para impedir ou evitar ou proibir que alguém coma a cevada, que comam a cevada, que a cevada seja comida, se vocês quiserem passar isso para a voz passiva. São várias possibilidades. Do objeto direto também. Então, em certas frases, como frases de expressão de emoções ou de vontade, desejar, amar, temer, verbos de percepção ou cognitivos, ma, que é ver, saber, pensar, verbos de expressão ou de atribuição, como ordenar, determinar, dar, verbos de início, interrupção ou repetição, parar, repetir, iniciar, ele vai ser sempre presente como um complemento de frases verbais. Então, nós teremos aqui, né? Eu repeti. Urhem en i. Eu repeti, aqui no caso da nossa tradução, vai ser tratado como recomecei. Eu recomecei o ver. Ma. O ver de quê? Da sua vitória, da sua força. Eu recomecei a ver a sua vitória. Eu recomecei a ver a sua força. Eu poderia também ser colocado como eu revi a sua vitória ou sua força. Temos aqui então verbo, eu repeti, né, um sergem NF, urhemeni, eu repeti. Depois o sujeito, né, que é I. E aí o objeto direto. O objeto direto é composto pelo infinitivo, ma, e o genitivo direto, neketef, né? Ver a sua vitória ou sua força. Essa mesma frase pode ser lida de outra forma. Então vamos voltar aqui. Temos aqui agora dois infinitivos, né? Como assim? Então, o hem, depois ni, ma, neketef. Então, traduzindo aqui, o repetir de mim a ver a sua força ou vitória. Eu voltei a ver a sua força ou vitória. É a mesma coisa, muda, na prática não muda nada. Nós temos a mesma estrutura. Verbo, depois um objeto indireto
e depois o objeto direto, que continua sendo composto por infinitivo mais genitivo direto. Também são duas maneiras de interpretar a mesma frase. Uma transforma o primeiro verbo num sedem NF e o segundo transforma o verbo num primeiro infinitivo, né? Uma frase com dois infinitivos. Tá bem? Na prática, não muda em nada. O resultado permanece idêntico. Tá bem? O infinitivo como objeto de preposições. Nós vimos naquela nossa lição inicial, onde eu falo de sintaxe das frases verbais, que as preposições, elas em algum momento se transformam em conjunções e vão promover a transformação das frases em orações subordinadas, né? Causal, final, etc. Isso é feito através de uma combinação de preposição e infinitivo verbal. Também é essa combinação que vai, na hora da tradução, criar a subordinação. Vamos ver aqui alguns exemplos. Tá bem? Temos aqui o nosso infinitivo. Em perit. Em saindo. Ou ao sair. Depois em sebaef, né? Da porta dele. Ao sair da sua porta. Ou ao sair da porta dele. Ou saindo da sua porta. Ou saindo da porta dele. Isso é uma continuação, isso é um fragmento de frase. Teríamos uma oração principal anterior a essa, e aqui viria a subordinação, né? Saindo da sua porta. Ao sair da sua porta. A segunda frase, né? Nossa fórmula aqui. Jedmedu, palavras a serem ditas. Kefet, suri, pesheret, né? Enquanto, né, quando, né, essa é kefet, enquanto ou quando beber. Suri. Beber o quê? O medicamento. Então, palavras a serem ditas enquanto ou quando beber o medicamento. Né? Naturalmente, não é o paciente que vai falar enquanto bebe, ele engasga, é o médico que está ministrando a poção ou a fórmula que vai fazer uma evocação para ativar os efeitos curativos do medicamento que ele está ministrando. Uma prece, uma oração, uma evocação. Também. E a terceira frase, temos aqui a nossa forma, né, preposição infinitivo. Enquete, depois ou após, e depois it, retornar. Após o retornar, e depois her, shemes, nesut, de acompanhar o rei. Após retornar, ou após o retorno, do acompanhamento do rei, ou de acompanhar o rei, após retornar com o rei, ou, por exemplo. Né? Essa é a nossa subordinação. O verbo dizer é um caso particular. Ele pode ser combinado com a preposição R, em substituição à palavra a preposição R, a preposição her, ou pode ser articulado com a preposição M, e nesse caso ele vai criar dois sentidos específicos. Né? Temos aqui emjet, dizendo, ou a dizer. Então temos aqui emjed e o N, heroin. Esse é um pseudoparticípio. Dizendo, tu estás de acordo? E aqui, hejed. Hejed in yuka harti. Né? Mais uma forma pseudoverbal aqui. Então nós temos dizendo, tu estás de acordo, e ao dizer, tu estás de acordo. Também são formas equivalentes. Bom, nós vimos na lição sobre o pseudoparticípio que existe uma construção pseudoverbal, que é um emprego de estruturas verbais para a construção de um predicado adverbial. Né? Então nós vimos isso, na verdade, desde o primeiro curso de introdução, em que nós começamos a analisar as frases adverbiais e eu mencionava sempre rapidamente que existia uma estrutura pseudoverbal que se comportava da mesma maneira que as estruturas adverbiais.
Então, a primeira construção pseudo-verbal que nós vimos foi aquela combinação do sujeito com o estativo. Agora nós vamos ver a segunda construção pseudo-verbal, que é uma combinação entre preposição e infinitivo. Só que não é qualquer combinação. São 3 preposições específicas que, quando combinadas com algum infinitivo verbal, criam a ideia de predicado adverbial. Então, como é essa estrutura? É a mesma estrutura das frases adverbiais. Temos a partícula, que vale por um zero, ou seja, pode nem sequer estar presente. Depois temos um sujeito e depois um predicado. E dentro desse predicado nós teremos preposição mais infinitivo. Então vamos a isso. Temos aqui. Quando usamos a partícula her ou m, qualquer uma delas, a ação descrita é imperfectiva. Ela ainda não teve fim. Então, por exemplo, iu, nossa partícula, meshapen Ennesut, que é o nosso sujeito, meshapen, esse exército, Ennesut, pertencente ao rei. Então, esse exército real, ou simplesmente o exército real, o exército do rei. E aí o nosso predicado adverbial, herma, assistindo, a assistir, vendo, a ver, observando, a observar, etc. Então, esse exército real, a ver. Esse exército real, a observar, a assistir, etc. Então eu trabalhei assim. O exército real está a assistir. Ou o exército real está, ou estava, assistindo. Também estava no ato de assistir. Já a partícula R, como vocês já devem ter se lembrado, quando nós falávamos sobre as frases adverbiais, o R sempre assume uma função tratada genericamente como um futuro. Então, aqui, na construção pseudo-verbal, R mais infinitivo nos dá a entender que a ação ainda não aconteceu. Então, temos aqui o nosso exemplo. Novamente, partícula, que vale por um zero. Teu coração, o sujeito. R, que é bebe. Vai, no futuro, refrescar, estar fresco. Sob isso, a esse respeito. O teu coração estará fresco sobre isso. O teu coração ficará sossegado a esse respeito. Você estará tranquilo com relação a esse assunto. Essa que é a ideia da frase. Então, a ideia de que a ação ainda vai acontecer é trazida pela presença do R. Se fosse um M, que é bebê, seria o teu coração está fresco sobre isso. Você já está tranquilo sobre isso. O infinitivo em narrativas. Muito bem. Existem certas ocasiões que são muito particulares em que uma frase principal começa com um verbo no infinitivo. Nesse caso, essas frases elas tratam de eventos narrativos de algo do passado, né? Daí a expressão infinitivo narrativo, tá bem? Existe a possibilidade de nós alterarmos radicalmente a estrutura dessa frase na tradução. Nós usamos essa conversão do infinitivo narrativo, que é pegar a frase no infinitivo e tratá-la como um sedem NF, que nós vimos que é a forma por excelência narrativa. Tá bem? Então, por exemplo, temos aqui aquela mesma frase a respeito do Escriba Nacht, que nós lemos ali no início da aula. Aqui estão os pontos de interesse da frase, duas formas no infinitivo e a partícula in introduzindo o nosso agente sujeito. Tá? Então, para isso ser um sedem NF, o elemento que conjuga a frase, conjuga o conteúdo verbal, é o agente. Ou seja, isso deixa de ser uma forma de verbo infinito e passa a ser uma forma conjugada, finita. Tá bem? Então, nós temos aqui a transliteração do início da aula, né? O ato de estar sentado no pavilhão e o ato de admirar ou de ver os seus campos pelo astrônomo de Amon,
o Osíris, o escriba Nakt. Essa é a forma que nós vimos lá em cima. É um conteúdo que depois eu trabalhei e transformei em conteúdo nominal, né? O repouso, a contemplação, né? Agora, vamos passar isso para o caso de infinitivo narrativo, né? Nós transformamos completamente isso para uma forma Sejam NF. Então, o astrônomo de Amon, o Osíris, o escriba Nakt, que é o nosso agente, né? Peguei tudo isso aqui e transformei no sujeito. Sentava-se ou sentou-se no pavilhão para ou a admirar os seus campos. Tá bem? Isso é um recurso específico para o infinitivo em narrativas. Isso é frequente em etiquetas, onde nós temos frases soltas, né? Identificando, por exemplo, uma cena. E aí nós temos alguma liberdade para transformar a estrutura dessa frase e passamos o infinitivo para um infinitivo narrativo, né? Ela é convertida em Sejam NF. Infinitivo narrativo em frases nominais. Então, nós temos aquelas frases no estilo A, pu, B. A é predicado, B é o sujeito. E nesse caso, o sujeito vai ser uma construção, um iriene mais sujeito verbal. Tá bem? Então, nós temos aqui a nossa frase, a nossa parte predicada, né? O infinitivo, hat, o ato de descer. Depois, pu, que é a nossa cópula. Eu traduzi como o que, ou foi aquilo que, ou é aquilo que. E depois nós temos iri, n, né? Iri, n é fez. Depois, pá, que é esse ou o. E depois, mesek, que é o crocodilo. Descer foi o que fez o crocodilo. Então, nós trabalhamos um pouco mais a frase e chegamos. O que o crocodilo fez foi descer. Qual é a ideia dessa construção? É que até que, enfim, finalmente, o crocodilo desceu. Existe um infinitivo complementar, que é uma forma rara, é arcaica, tá bem? Ela sobrevive nos textos religiosos e funerários no período do médio egípcio, tá bem? É um complemento adverbial. O infinitivo vai aparecer complementando a ação verbal como se fosse um advérbio. Como é uma forma arcaica, a regra de terminação é diferente. Ela segue a sua própria regra. Nesse caso, em que o infinitivo agir como o advérbio que complementa um outro verbo, nós teremos sempre a terminação T, não interessa qual seja a classe verbal. Então, aquela tabelinha que nós vimos lá em cima é inútil para cá. Tem terminação. E no caso de verbos fracos, a terminação fraca I se transforma em Y. Então, nós temos aqui o ben, que é surgir, mais o K. Tu surges. O ben, K. Tu surges de que maneira? Aí vem um conteúdo adverbial. Tu surges surgindo, que é uma coisa que não faz muito sentido para nós, né? E depois mais uma frase. Que é per cá tu existes, ou tu te manifestas, né? E depois um conteúdo adverbial. Como? De que maneira que tu te manifestas? Existindo, manifestando-se, transformando-se. Tá bem? Então, essa frase é tratada da seguinte maneira. Tu continuas a surgir e a transformar-se. Tu segues em transformação constante. Tu permaneces em constante metamorfose ou transformação. Essa que é a ideia da frase. Bom, então chegamos ao fim da nossa aula sobre os infinitivos.
Então é isso, obrigada, Ronaldo, e pessoal, boa sorte, bom estudo e até a próxima aula. Até, bom estudo.